Oi pessoal, nesse canal científico, se eu tenho um vetor velocidade nesse sentido e um vetor velocidade nesse sentido, quando esses dois vetores se chocam, a velocidade duplica. Então, se eu tenho um acelerador de partículas, em que vem uma partícula por aqui, vem uma por aqui, elas se chocam na velocidade da luz, vai passar a velocidade da luz. Nem que seja em micro, nano, picosegundos. Daí, andei pensando, baseado na física. Se eu estou a 100 km por hora, bato a 100 km por hora, a resultante é 200 km por hora. Se eu estou a 300 mil km por segundo, bate a 300 mil km por segundo, a resultante ultrapassa a velocidade da luz. Fisicamente. Nem que seja, sem contrariar a lei de causa e efeito, por micro, pico, nanosegundos. Então é possível ao passado. Vai ser possível. Me parece que já nos aceleradores de partículas, algumas partículas subatômicas foram em micro, pico, nanosegundos ao passado. E na singularidade, eu vou demonstrar, eu fiz um esquema, na singularidade pode ocorrer. Deixa eu mostrar aqui. Na singularidade do black hole, nem a luz escapa, porque a luz tem massa. Eu calculei, já foi calculado por uma engenheira da NASA, 10 a menos 47 gramas, aproximadamente. É aquela tal história, duas linhas paralelas de uma ferrovia se encontram no infinito. Poxa, no infinito as distâncias vão ser muito pequenas, porque é infinito, então elas estão muito próximas. Mas não quer dizer que se encontrem. A matéria, suas partículas estão muito próximas, mas não quer dizer que se encontrem. Prótons, nêutrons, quarks, elétrons. Na singularidade que nem a luz escapa, ela não pode absorver tudo. Não tem como. Nem a luz escapa no black hole. Pode absorver tudo. Deve ir para algum lugar. Tipo um buraco de minhoca, mas deve ir para algum lugar. Para mim, há uma passagem no tempo ali. E deixa eu mostrar aqui. Tela. Minimizar. Ampliar. Então aqui eu tenho. Veja bem. No semivácuo, velocidade de 300 mil km por segundo. Velocidade constante. Fóton. Segue o espaço-tempo tridimensional curvo. Vai para a singularidade de um black hole. Aqui ocorre uma aceleração negativa, porque ultrapassa a velocidade da luz. Então as radiações Hawking
Na verdade, deve ser o resíduo da passagem do tempo. Continuando. Uma massa, não existe o vácuo absoluto do universo. Ok. Então vai ser uma massa zero mais. Aqui ocorre uma aceleração negativa, passado relativisticamente. Ultrapassa a velocidade da luz. E se ultrapassa a velocidade da luz, passado. Falta no mínimo com zero mais de massa. E essa quantidade de movimento é zero mais. Aí a interrogação. Quantidade, o tempo, na verdade, ele não existe sozinho. Ele só existe porque existe velocidade. E velocidade é a variação do espaço sobre tempo. Porque se não houver quantidade de movimento, tempo não existe sozinho. Porque o espaço vai ser zero. Espaço por qualquer tempo é zero. Então o que existe é movimento. Logo, na singularidade, aqui ultrapassa a velocidade da luz. E, enfim, essa singularidade, tipo a massa da Terra numa massa de bola de gude, se continuar, a força de atração é tão intensa que ultrapassa a velocidade da luz, e aqui é um ponto de passagem do tempo, dentro do black hole. Fisicamente falando. Por que eu estou falando fisicamente falando? Deixa eu abrir aqui e abrir aqui. E abrir aqui. Por que fisicamente falando? Porque se eu tenho um vetor nesse sentido, e eu tenho um vetor nesse sentido, soma. Não é possível ultrapassar a velocidade da luz. E na singularidade, ela não pode trazer tudo para o black hole, para um ponto só. Tem que ir para algum lugar. Ou o buraco de minhoca de Einstein, com todo respeito ao físico Albert Einstein. Não é isso. Mas a velocidade da luz não é um ponto limite de causa e efeito. Em alguns aceleradores de partícula, eles já conseguiram em micro, pico, nanosegundos para ir para o passado. Nós não estamos no futuro ainda. No futuro eles vão desenvolver isso. Será que os ETs não somos nós no futuro vindo ao passado? Porque eu não estou derrubando a mecânica clássica, a física clássica. Se vem aqui a 100 km por hora e vem aqui a 100 km por hora, 200 km por hora. Se vem aqui a 300 mil km por segundo uma partícula e se choca com uma 300 mil km por segundo, eu ultrapasso a velocidade da luz passado. Por quê? Quando eu vejo um carro passando, eu vejo a luz que esse carro emite. Se eu ultrapasso, me afasto da velocidade da luz, eu vejo a luz que ele emitiu no passado, eu vejo ele voltando. Então nós não podemos ficar limitados de que é impossível ultrapassar a velocidade da luz. Quantas coisas no passado, na física, foram ditas que era impossível? Não na física, na ciência em geral, foram ditas que é impossível. Não. A física não tem limite. Até agora, na relatividade especial de Albert Einstein, é impossível ultrapassar a velocidade da luz na prática. Mas alguns aceleradores de partículas já conseguiram com partículas subatômicas. Já é o início. Mas na mecânica quântica, na física clássica, se eu venho a 100 km por hora e bato a 100 km por hora, eu bato a 200 km por hora. Então, se eu venho a 300 mil km por segundo e choca a 300 mil km por segundo, eu ultrapasso a velocidade da luz. E ultrapassando a velocidade da luz, a aceleração negativa passada. Porque a física não tem limite.
com todo respeito a Stephen Hawking, a Einstein, mas a física não está limitada a Stephen Hawking nem a Einstein. A física não tem limite. Vai aparecer um gênio aí que vai colocar algum equipamento que vai ultrapassar a velocidade da luz e ir para o passado. Porque se baseia na própria mecânica clássica, na própria física quântica, na própria física tradicional, que a gente também tem a física quântica, entrelaçamento quântico, mas na própria física clássica, na própria física tradicional. Então é possível sim. Nunca podemos dizer que existe limite para a física. Vou repetir. Não existe limites para a física. É possível sim ultrapassar a velocidade da luz e ir para o passado, baseado na própria física clássica. 100 km por hora, 100 km por hora, 200 km por hora. 50 km por hora, 50 km por hora, 100 km por hora. 1000 km por hora, 1000 km por hora, 2000 km por hora, no choque. 300 mil km por segundo, 300 mil km por segundo, 600 mil km por segundo. Estou fazendo um cálculo básico, mas estou mostrando que é possível sim. É possível sim ir para o passado. Inclusive, quem sabe, os OVNIs, não sei. Aí eu já não sei, mas é possível dentro da mecânica e dentro da física clássica. Quem sabe os OVNIs não somos nós no futuro vindo ao passado. Tá certo? Vou mostrar mais uma vez o meu esquema da singularidade de um black hole. Aqui, tá aqui. Nesse ponto, fóton vem e vai acelerando, 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 ele some aqui? Não. Não é simplesmente ele some, ele vai para o passado. Porque ele ultrapassa a velocidade da luz na singularidade de um black hole. E sobra as radiações Hawking. Muito obrigado em nome de Jesus Cristo, no qual eu creio, é subjetivo meu. Não estou falando de religião, futebol e política, sou cristão respeitando todas as religiões e os agnósticos. A física não tem limite. A velocidade, antes dizia-se que a luz não tinha massa, ela tem. Ela tem uma massa relativística, que quando está parada, ela tem energia e momento. Agora, que a luz é um ponto limite, não. Os aceleradores de partículas, algumas partículas subatômicas, nem que fosse em micro, pico, nanosegundos, foram para o passado. No futuro, poderemos ir sim ao passado, pela própria mecânica e física clássica. 300 mil km por segundo, batendo com 300 mil km por segundo, dobra. Ultrapassa a velocidade da luz. Muito obrigado nesse canal científico. Me permitam, vou desligar a câmera. Tinha um pequeno detalhe. Eu tinha uma coisa para falar, mas infelizmente eu esqueci. O ingrediente disso aí, pessoal, desse canal científico. Bom, agora não me lembro. Mas, finalizando, concluindo. 3.000 km por segundo, ou desculpa, 300 mil km por segundo, 300 mil km por segundo, ao se chocarem, nem que seja em micro, pico, nanosegundos,
pode ir ao passado, sim. Tá? Por exemplo, eu agora me lembrei. A teoria gravitacional, na fórmula de Newton, respeitando Newton, produto das massas pelo quadrado da distância, poxa, um planeta a uma distância enorme, como é que ele fica em órbita? A distância dividido pelo quadrado da distância não sobra força de atração nenhuma. Aí a que mais se aproxima é a deformação do espaço-tempo pela massa de Albert Einstein. Mas também não é a definitiva, não. É a mais aceita. Então, se essa é a mais aceita, é possível no futuro irmos ao passado, sim. Pode ser que os ETs estejam entre nós e sejam nós mesmos, lá na frente, que descobrimos uma forma de ir ao passado. E pelo aprimoramento das nossas mentes, nós conservamos a espécie que deu origem a eles mesmos. E isso não é ficção científica, isso é física clássica. 100 km por hora, 100 km por hora, 200 km por hora. 3.000 km por hora, 3.000 km por hora, 6.000 km por hora. 300.000 km por segundo, 300.000 km por segundo, 600.000 km por segundo. É possível, sim, pela física clássica, ir ao passado. Muito obrigado. Me permita, eu vou desligar a câmera nesse canal científico. Um abraço. Não estou falando de religião, futebol e política, sou cristão, respeitando todas as religiões e os agnósticos. Por exemplo, uma função, por exemplo, vou dar um por exemplo aqui, quer ver? Uma função, deixa eu ver um exemplo aqui, rapidinho. Um exemplo simples, só você entender que as coisas não têm limite. A física não tem limite. Um exemplo. Aqui. Não é aqui, é aqui. Será que eu fui para a folha errada? Puxa, fui para a folha errada. Fui para a folha errada. Espera aí. Não, não é aqui. Não fui para a folha errada. Não, de maneira nenhuma, eu não fui para a folha errada. Está aqui. Me permita só um instantinho. Só um instantinho. Acho que eu estou chegando lá. Cheguei.
Se uma função não é injetora, vou fazer um outro vídeo sobre isso depois. Se uma função não é injetora e, consequentemente, ela não é bijetora. Em contrapartida, ela deixa de ser uma função, dependendo dos seus limites, se os limites forem sequenciais. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: o fato de uma função não injetora e, consequentemente, não é bijetora, mas ele é sequencial. Não é uma parábola, é assim, ele é sequencial. Ela continua sendo função? Continua. Apesar dela não ser injetora e, consequentemente, não é bijetora, ela continua sendo função. Então, eu só quis trazer esse exemplo à tona, tá para cá, voltar para cá, trazer esse exemplo à tona aqui. A lei de causa e efeito, ela pode ser invertida na singularidade dos black holes. Essa singularidade, o volume da Terra do tamanho de uma bola de gude, ali a atração é tão grande que uma partícula, sem massa inclusive, como o fóton, que tem massa relativística, parado, momento e energia, ultrapassar a velocidade da luz e ir para o passado. Para finalizar, 300 mil km/s, batendo com 300 mil km/s em micro, pico, nanosegundos, vai para o passado. E no futuro, pode ser que nós já estamos sendo visitados, os tais OVNIs, somos nós mesmos, que conseguimos a tecnologia de visitar o passado e estamos nos preservando. E duas paralelas se encontram no infinito, depende do ponto de vista. O infinito é tão grande que a distância entre elas é infinitesimal. Podem até não se tocar, mas é infinitesimal. E a matéria, que é energia condensada, por exemplo, essa minha blusa, é um tecido. Estão juntos, mas se tocam, mas tem uma distância. Então, ir para o passado pela própria física clássica é possível. Ainda vamos chegar lá, porque não tem limite para a física. Alguma explicação tem que ter nos black holes. Não pode. Toda energia, que matéria é energia condensada, de acordo com Albert Einstein, que eu estudei relatividade com o professor alemão Alois Sins, na Universidade Católica de Petrópolis, que foi aluno de alguns físicos bons, um físico alemão, e eu estive conversando com ele. A física não tem limite. Por enquanto, não podemos viajar ao passado, mas no futuro não sabemos. O acelerador de partículas já colocou, como eu falei, em tempos infinitesimais, durante algum período de tempo, a partícula para o passado. E é isso tudo que eu falei até agora. E o tempo só existe por causa do movimento. Porque não é que o tempo não existe, mas ele deixa de existir se não houver movimento, que é o espaço-tempo. Porque velocidade é variação do espaço pelo tempo. Se o espaço é zero,
Não importa o tempo, a velocidade vai ser zero. Quantidade de movimento, zero. Massa vezes velocidade. dq é igual a m dv dt. Desculpa. dq é igual a m dv. dv é igual a dx dt. Se dx é zero, não importa o dt. O tempo deixa de interferir quando não há movimento. De certa forma, entre aspas, o tempo não existe. Assunto também para um outro vídeo. Nesse vídeo eu quero dizer que a 300 km por segundo, uma partícula batendo a 300 km por segundo, na velocidade da luz, ultrapassa a velocidade da luz, aceleração negativa, passado. Muito obrigado em nome de Jesus Cristo, no qual eu creio. Não estou falando de religião, futebol e política. Sou cristão, respeitando todas as religiões dos agnósticos. Me permita, vou desligar a câmera.